Você já quis saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Alguma vez você já se perguntou, cara, o que eu faço? Será que eu fico com essa pessoa ou não? Será que eu vou para esse emprego ou não? Será que eu saio do emprego que eu tô ou não? Que rumo que eu tomo da minha vida? Que escolha tomar? E ficou se perguntando, Deus, o que você quer de mim? Qual que é a sua vontade para minha vida? Se você já se fez esse tipo de pergunta, se você está vivendo uma situação dessa, se você quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, esse vídeo foi feito para você. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alan. Esse é o primeiro vídeo de uma série de não sei quantos vídeos que essa série vai dar, estou começando a gravar agora, mas eu vou fazer uma série de vídeos e nelas eu vou falar 8 passos sobre como conhecer a vontade de Deus para a sua vida, tá certo? Nesse vídeo eu vou falar sobre os 2 primeiros passos. Mas antes da gente começar a falar sobre esses 2 passos, algumas perguntas e ponderações são muito importantes, né? A primeira pergunta que a gente deve fazer é: será que Deus realmente tem uma vontade para a nossa vida? Que sim, que Deus tem uma vontade específica para a nossa vida com relação a várias áreas da nossa vida, né? Relacionamentos, carreira, enfim, desde as mínimas coisas até as coisas mais importantes, né? Até as coisas maiores. E também tem gente que diz que não, que Deus não tem uma vontade específica para a nossa vida, que Ele deu para a gente o livre-arbítrio, a gente pode escolher as coisas e assim por diante, né? Tem gente que acredita que é impossível saber a vontade de Deus, tem gente que acredita que é possível, né? Mas o que será que a Bíblia diz sobre isso? Será que Deus tem essa vontade? Será que é possível saber? Existem alguns textos na Bíblia que dão uma certa luz pra gente sobre esses assuntos. Eu queria começar com eles. O primeiro verso que eu quero ler com você é Salmo capítulo 32, o verso 8, e diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, Deus está falando aqui que Ele quer instruir a gente, que Ele quer ensinar pra gente o caminho que a gente deve seguir e que Ele vai dar conselhos pra gente, certo? O segundo verso está em Provérbios capítulo 3, do 5 ao 6. Vamos ler junto? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então esse verso vem falando pra gente confiar em Deus e não no nosso próprio entendimento, né? Na nossa capacidade de discernir, tomar decisões, avaliar as questões. A Bíblia diz que o fato de nós termos essa atitude fará com que Deus ele endireite os nossos caminhos, né? Um indício interessante aqui. Mais um verso. Romanos capítulo 12, o verso 2. Diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que interessante. Então esse verso fala que através de uma transformação da nossa mente, né, a gente pode, permitindo que Deus transforme a nossa mente, a gente pode experimentar, viver a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Esses versos, eles dão um indício de que, de fato, Deus tem uma vontade para a nossa vida. Não fala se é uma vontade específica ou uma vontade geral, mas Deus tem uma vontade para a nossa vida, Ele quer dar conselhos para a gente, Ele quer instruir a gente, e Ele também quer que a nossa mente seja transformada para que a gente esteja hábil, né, a desfrutar dessa vontade dele para a nossa vida. E nesse processo de conhecer a vontade de Deus, uma coisa é muito importante a gente falar, porque não adianta eu te dar os 8 passos aqui se a gente não tiver a base. Conhecer e viver a vontade de Deus é como a construção de uma casa,
né? Ninguém começa a construir a casa pelo telhado, pelo menos eu nunca vi. Pode ser que aconteça em algum lugar, mas eu nunca vi. A gente começa pelo alicerce, né? E o alicerce de conhecer a vontade de Deus é ter comunhão com Ele, ter um relacionamento profundo com Ele. É como, imagina se eu fosse te ensinar a nadar aqui. Imagina que eu faço 8 vídeos sobre como aprender a nadar. E eu faço ali, explico 8 vídeos, tarará, etc e tal. Chega no fim dos 8 vídeos, fala assim, e aí, nadou? Caiu na piscina? Como é que foi? Se você falar, não, eu só assisti os vídeos, não mergulhei, não vai ter adiantado nada, né? Esses 8 passos que eu vou falar para você, eles não são como uma escada de emergência, eles não funcionam se você não estiver mergulhado em Deus. Então essa é a base, você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus, você precisa ter comunhão com Deus, a fim de que esses 8 passos sejam de fato, que dê certo, né? Que você consiga implantar e entender e descobrir a vontade de Deus para sua vida. Então a base de tudo é a comunhão com Deus, e até ao longo dos passos você vai entender por que a base é a comunhão com Deus. Então, o primeiro passo para a gente descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, ele não é necessariamente uma ação que a gente toma, mas ele é uma disposição do nosso coração. E o primeiro passo é não ter nenhuma vontade própria sobre o assunto. Como assim, Alan? Não ter nenhuma vontade própria sobre o assunto? Sim, é você estar totalmente disposto a fazer a vontade de Deus. Tem mais a ver com uma disposição do coração. Por exemplo, digamos que você esteja em dúvida sobre qual emprego escolher, se você fica no seu emprego ou não, ou qual pessoa namorar, enfim. Isso significa que você não vai ter vontade própria nenhuma, que você não vai ter preferência nenhuma? Não significa que você não tem preferência nenhuma, mas significa que você está mais disposto a fazer a vontade de Deus do que fazer a sua própria vontade. Como assim? Vou te dar um exemplo. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, no jardim, ele manifestou a sua preferência ao Pai. O que ele disse para Deus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele tinha uma preferência, ele não queria morrer. Mas ao mesmo tempo, na mesma oração, o que ele disse? Mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele estava totalmente disposto a fazer a vontade do Pai. E por que isso é tão importante? Porque na maioria das vezes, quando eu e você queremos saber a vontade de Deus, na real, a gente não quer saber a vontade de Deus. A gente só está querendo uma aprovação de Deus para aquilo que a gente quer. É como se a gente quisesse colocar em Deus a nossa vontade. Então eu pego aquilo que eu quero e falo a Deus, queira isso para mim, e tento colocar isso na frente de Deus. Na maioria das vezes a gente só quer uma aprovação, e isso é tão interessante porque no fundo a gente só quer se eximir da responsabilidade, a gente só quer tirar a responsabilidade de Deus. É como se a gente quisesse a aprovação de Deus para depois a gente chegar para Deus e falar assim, Deus, tá vendo? Foi você que quis, agora eu tô aqui, deu tudo errado, eu tô sofrendo, tô triste, mas foi você que quis, Deus, agora se vira aí, me ajuda, entendeu? Às vezes a gente corre esse risco. Então, a gente precisa estar 100% disposto a seguir a vontade de Deus antes que Deus revele a vontade dele pra gente. E aí vem o ponto talvez mais interessante. Por quê? Nós não conseguimos isso sozinhos. É impossível para o ser humano se desvincular da sua própria vontade pelas suas próprias forças. E aí é por isso que eu te disse que a base é um relacionamento profundo com Jesus, porque é impossível você estar 100% disposto a fazer a vontade de Deus se você não tem um relacionamento com Jesus. Se você não tem um relacionamento com Jesus, você não vai conseguir apreciar o quão boa é a vontade de Deus para sua vida. Você não vai conseguir olhar para aquilo e falar assim, caraca, realmente isso é o melhor para mim. Você não vai conseguir fazer isso. Então, por isso que o relacionamento com Jesus é a base. Somente uma pessoa que tem um relacionamento com Deus profundo vai conseguir, de fato,
estar 100% disposto a fazer a vontade de Deus. Talvez nem 100 talvez, sei lá, seja impossível. Talvez uns 90, 95, mas de fato é querer fazer a vontade de Deus para sua vida. Então, esse é o primeiro passo. Não ter vontade nenhuma sobre o assunto, vontade própria nenhuma sobre o assunto, ou pelo menos estar 100% disposto a fazer a vontade de Deus para sua vida. O segundo passo para a gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e tomar boas decisões não confiar nos nossos sentimentos, tanto nos bons quanto nos ruins. Um exemplo, imagina que você recebe um cheque, chega um cheque pelo correio na tua casa, um cheque de 50 mil reais. E aí, na hora que você recebe esse cheque, você fica feliz. Caraca, o cheque, que legal, não sei o que, tarará. Agora 50 mil reais já vai livrar muita coisa pra mim. Nossa, muito bom, muito bom. Beleza, você tá animado, tá feliz, conta pros seus amigos, conta pra sua família, tarará, vai espalhando a mensagem. Só que esse cheque, ele tá pra daqui 6 meses. 6 meses. Mas você tá feliz e etc. E aí passa um mês, aí você tá animado ainda, não vê a hora de chegar o dia de depositar o cheque. E aí passa 2 meses, a novidade já acabou, você tá trabalhando, tá seguindo a sua vida normal, esperando o dia de depositar o cheque, já não conta mais pra ninguém. Passa 3 meses, deu um monte de coisa errada na sua vida, você anda meio cabisbaixo, meio triste. Passa 4 meses, você ficou doente, pegou coronavírus, aquela complicação toda. Dá 6 meses, você tá derrubado, você tá desanimado, chegou de depositar o cheque, você olha para aquele cheque e fala assim, poxa, tô tão desanimado, nem vou depositar esse cheque hoje. É assim que funciona? Provavelmente não, né? Você não se deixa guiar pelos seus sentimentos em todos os aspectos da sua vida, né? E por mais que você estivesse desanimado, você ainda teria os 50 mil reais, certo? Com a vontade de Deus e as nossas decisões, é a mesma coisa. A gente não pode se deixar ser guiado pelos nossos sentimentos. Embora os nossos sentimentos eles desempenham grande parte no papel das nossas decisões e é praticamente impossível tirar eles, como que a gente talvez minimiza a interferência deles? Como que a gente analisa a interferência deles? Existem 2 tipos de sentimentos. Os sentimentos que vêm de Deus e os sentimentos que não vêm de Deus. E como que eu consigo identificar isso, Alan? Será que é realmente assim? Existe essa possibilidade? Existe sim essa possibilidade e a Bíblia dá algumas pistas pra gente sobre como identificar esses sentimentos. 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos dá um espírito de covardia, de medo, de preocupação, de incerteza. Na maioria das vezes, quando esses sentimentos vêm, esses sentimentos não vêm de Deus. Esse tipo de coisa não vem de Deus. A culpa, a dúvida, um sentimento ruim e sabe aquela coisa, esse tipo de sentimento não vem de Deus. Se esse sentimento está guiando a sua decisão, está guiando a sua vontade, provavelmente esse sentimento não está vindo de Deus e essa decisão provavelmente não é uma decisão acertada. A decisão que vem de Deus ela é acompanhada de uma certeza, de uma esperança, de uma segurança, de uma confiança de que tudo vai dar certo. Um outro ponto interessante da gente notar é quem é o centro desse sentimento. Na maioria das vezes, quando o centro do sentimento somos nós, por exemplo, quando eu estou muito preocupado se isso vai ser bom para mim ou se aquilo vai influenciar, como eu posso dizer, de maneira boa ou ruim diretamente na minha vida, quando o centro daquele sentimento sou eu, provavelmente esse sentimento também não vem de Deus. Um exemplo é Abraão. Abraão, quando ele estava ali naquela indecisão, poxa, Deus prometeu o filho, mas o único descendente que eu vou ter é o meu servo aqui da minha casa, eu preciso ter um filho, preciso dar um jeito, e aquele sentimento começou a deixar ele preocupado e fez ele tomar uma decisão errada. Mas com quem que Abraão estava preocupado? Ele estava preocupado
com ele, com o nome dele, com a descendência dele. O meu nome, como que eu vou ter um descendente, como que eu vou ter gerações? Percebe? Se Abraão estivesse preocupado com a vontade de Deus, com o nome de Deus, ele não teria feito besteira, entende? Ele teria sido tranquilo, e até 2 Timóteo até fala aqui, né, que o espírito que Deus nos dá é de moderação, é de calma, é de tranquilidade, não é de desespero. Quando você percebe que esse sentimento te leva a emoções ruins, quando você percebe que esse sentimento te leva a se preocupar mais com você mesmo do que com o bem do seu próximo, com o bem das pessoas ao seu redor, provavelmente esse sentimento não vem de Deus. E esse sentimento você não deve dar ouvidos a ele. Uma coisa interessante, um conselho, se é que eu posso te dar algum conselho, é o seguinte: se você tem tempo para tomar essa decisão, espera. Nada resiste ao teste do travesseiro, de uma noite após a outra. Então, se você está com o sentimento muito aflorado, muito preocupado, ou muito ansioso, ou querendo muito animado, calma. Deixa passar uns dias, se você tem esse tempo, deixa passar uns dias e daí talvez você tome a decisão. Mas o melhor teste do mundo para você saber se esse sentimento vem de Deus ou não é qual? O mesmo da nossa base: estar em comunhão com Jesus. Em João 10, Jesus fala que as ovelhas que são do pasto dele conhecem a voz do pastor. Por quê? Porque elas estão com o pastor todos os dias, porque elas caminham com o pastor, elas são cuidadas pelo pastor, então elas conhecem a voz do pastor. Então, estar em um relacionamento pessoal com Jesus é a chave para entender se esse sentimento é de Deus ou não, e se ele vai te ajudar na sua decisão ou não. Então, só para a gente resumir o que a gente viu até aqui, conhecer a Jesus e ter um relacionamento pessoal e profundo com ele é a base sobre como conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E o primeiro passo é se certificar que você está totalmente disposto a fazer a vontade de Deus em detrimento da sua vontade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é não dar confiança, não dar ouvidos à voz dos seus sentimentos. Eles podem ser bons ou ruins. E como identificar se esse sentimento que você tem vem de Deus ou não, se ele é um sentimento bom ou não, estando em comunhão com Deus. Nos próximos vídeos a gente vai então seguir para os outros passos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, compartilha com pessoas que você acha que vão ser beneficiadas por esse vídeo e ativa o sininho para vocês ficar sabendo do próximo vídeo dessa série, onde eu vou falar de mais 2 passos sobre como conhecer a vontade de Deus para sua vida. Que Deus te abençoe e um abraço.